Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar de espiritualidade, algo tão vital e necessário em nossas vidas, não é verdade? E, como sempre, nós trazemos assim todos os conceitos possíveis de religiões, de doutrinas. E hoje eu trouxe a Igreja Presbiteriana e para uma explanação da mesma, eu trouxe o pastor Lucas Bonin, que nos cedeu esse momento assim para falar a respeito. E pastor, agradeço, viu, Lucas, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? E Lucas, conta um pouquinho, quem é o pastor Lucas Bonin e o que te faz assim de estar hoje na Igreja Presbiteriana e tudo mais? Fique à vontade. Primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar, trocar uma ideia de um assunto tão importante, né, a espiritualidade. Eu acho que, independente da crença, todos nós temos essa necessidade daquele que está além de nós, né? Seja como você chama Deus ou energia, isso não importa. A gente sempre tem uma forma de expressarmos a nossa espiritualidade e é bom sempre conversarmos sobre isso. Bom, meu nome é Lucas Bonin, eu tenho 37 anos, uma aparência de 45 e coluna de 70. Exagerado. Mas eu sou filho de pastor presbiteriano, estou na igreja presbiteriana desde quando eu nasci. E se tinha uma coisa que eu não queria ser na vida era pastor, né? Então o pessoal brincava, você vai puxar o seu pai e vai ser pastor. Eu falava, não, de jeito nenhum, não quero isso. E ao longo da vida eu fui trabalhando em vários setores, várias coisas foram acontecendo, até que em determinado momento o chamado de Deus para o ministério foi algo que não deu mais para resistir. E hoje eu tenho muita paz naquilo onde eu estou, naquilo que eu faço. Eu estou ordenado faz 2 anos. Eu pastorei a igreja presbiteriana de Vila Menor, em Santa Bárbara do Oeste. Pertinho da minha casa. Perto, está convidado para estar aqui com a gente. Bom, vou sim, viu? Tem muitos parentes seus lá. Sim. Tem muitos parentes. Ali essa igreja, eu tive o privilégio, né? Poucos seminaristas têm o privilégio de poder estudar e servir na igreja, né? Que nos enviaram, e eu tive esse privilégio de estar ali servindo. Então eu já estou servindo essa igreja há quase 10 anos, desde o período de seminário, licenciatura, até minha ordenação. Então nós já estamos ali um tempo podendo contribuir ali com o reino. Que legal! Que bom! Lucas, aí explana um pouquinho pra gente como surgiu o presbiterianismo, qual o significado dele, a ideologia da doutrina presbiteriana. Explana pra gente, por favor. Perfeito. Bom, para poder falar um pouco do presbiterianismo, nós temos que voltar um pouco no século XVI, num evento, provavelmente o evento mais importante da história da humanidade, que é a Reforma Protestante. É inegável que a Reforma Protestante mudou o curso da história, seja ela econômica, seja ela em questão política, divisão de países, a escrita, o jornalismo, tudo, a indústria, tudo se desenvolve através da Reforma Protestante. Então esse é um marco na história da humanidade. E essa Reforma Protestante, ela tem aquele seu marco, né, no dia 31 de outubro, quando Martinho Lutero, dia 17 de outubro, quando Martinho Lutero ele prega ali nas portas da Catedral de Westminster as 95 teses. E ali nessas 95 teses ele chama do debate, a conversa, porque ela estava havendo uma má interpretação da Bíblia. Lutero nunca teve a ideia de dividir a igreja, ele só chamava a igreja para uma conversa a fim de poder rever alguns conceitos. E o que está pegando principalmente ali para Lutero? A questão da salvação. Você tinha a questão da indulgência. Você comprava a sua salvação. Isso porque ali o Papa Leão ele estava construindo ali a Basílica de São Pedro, né? E precisava de recursos, e era com essa venda de indulgências que eles conseguiam esses recursos para a construção. Então você tinha essa questão da indulgência, da compra da sua salvação, tanto para você quanto de algum ente querido. E o Lutero ele começa a perceber que não era bem assim, a salvação ela não era algo
que você compra, mas é algo que você recebe. E a gente, quando ele começa a ler e estudar melhor a carta aos Romanos, principalmente o capítulo 1, lá no versículo, a partir do versículo 16, 17 e 18, ele entra em choque porque ele vê a questão da justiça de Deus, uma justiça que vem através da fé, onde o justo é salvo pela fé, ele vive pela fé. Então é bom lembrar que Lutero, ele era um monge católico, professor de teologia, e é dentro desses estudos bíblicos que ele acaba não querendo desvincular, mas ele acaba chamando então a igreja para esse debate. E é bom lembrar que a história ela não é uma partida de futebol que tem um início. A história ela se desenvolve, e séculos, já um século antes, você já tinha pessoas que estavam já reparando essa dificuldade, e esses mártires, John Hus e tantos outros que se tornaram mártires porque defendiam um estudo à volta da Bíblia. Bom, é dentro desse contexto de reforma protestante que vão surgir alguns reformadores importantes, como João Calvino. E João Calvino ele já vai levar a reforma para um outro nível. Lutero ele não gostaria de se desvincular da igreja, tanto que hoje a denominação luteranismo, a igreja luterana, ela é muito parecida, segue uma liturgia muito parecida da igreja católica. Então, porque ele nunca quis se desvincular, apenas rever aquilo que estava errado. E João Calvino, ele vai então agora trazer um novo aspecto, um novo paradigma, uma nova visão dessa reforma, e vai levar essa reforma num outro nível. Não vai ter tempo aqui, mas quem sabe um dia você me convida para a gente poder conversar sobre esse período de reforma, que vai ter muito pano para manga. Mas o que é importante aqui é que dentro de João Calvino, ele é da Suíça, de Genebra, e é dentro desse berço da Genebra, com Calvino, com Zwinglio, com John Knox na Escócia, que vai surgir o presbiterianismo, principalmente na Escócia, com John Knox, aonde esse presbiterianismo ele tem a ideia de forma de governo. Por isso que é o nome presbiteriano, porque é a forma de governo de presbíteros. Então, o que é essa ideia de presbíteros? São pessoas eleitas pela comunidade que formam então um órgão, um conselho que vai comandar e cuidar da igreja. Diferente do catolicismo, que você tem ali a figura de um papa, uma figura central, agora nesse presbiterianismo que começa na Escócia, com John Knox, você tem agora essa questão do presbiterianismo. Então nós da igreja presbiteriana, nós temos presbíteros. Na verdade são dois tipos de presbíteros, os presbíteros docentes e os presbíteros regentes. Os docentes ficaram apelidados de pastores. Então, eu sou um presbítero docente, aquele que ensina. E você tem os presbíteros regentes, que são aqueles que cuidam, pessoas eleitas pela comunidade, que vão ali administrar e cuidar. Para facilitar a ideia que eu estou falando muito, talvez você não esteja entendendo um pouco o que eu estou falando, é a ideia de como é organizado o Brasil. Então nós temos uma eleição, que nós elegemos pessoas que vão governar e vão administrar no nosso lugar. Aliás, a estrutura da igreja presbiteriana é muito parecida com a estrutura do governo brasileiro. As nossas reuniões do presbitério, o que é o presbitério? É quando une 3 igrejas, você já forma um presbitério. União de pelo menos 3 presbitérios, você forma um sínodo, e assim você forma até um sínodo nacional, tá? Que aí você tem também por eleição uma diretoria que vai ajudar a comandar, igual é feito no Brasil, vereadores, deputados, até chegar ao presidente. Então a nossa forma de governo é isso. Então o presbiterianismo, ele vem dessa palavra presbíteros, que vai chegar à ordem de organização. Então, diferente de outras igrejas, por exemplo, a Igreja Batista, você tem realmente a figura principal de um pastor, ou a da Assembleia de Deus, que também tem aquela figura de um pastor que ele manda. O pastor na presbiteriana não manda na igreja. Quem manda na igreja é o conselho, formado por presbíteros eleitos pela comunidade. Aí, qual que é a nossa ideologia? Como eu disse ali no começo, nós vamos caminhar a partir da teologia, o pensamento de João Calvino. Então nós nos chamamos calvinistas.
que isso significa na prática? Nós entendemos a ordem de salvação de uma ótica diferente. Então, se no catolicismo você tinha aquela ideia que você adquire e compra a sua salvação, ou de outras denominações e religiões que ensinam que a questão da ordem de salvação você é conquistada, e aqui deixa eu abrir um parênteses, que eu não quero aqui falar que a presbiteriana está certa ou tal igreja está errada, porque o que importa, e aqui eu cito um texto de Paulo aos Romanos capítulo 10, o que importa para eu ser salvo é eu crer e professar Cristo Jesus. Se eu creio e professo Cristo Jesus numa igreja católica, se eu creio e professo Cristo Jesus numa Assembleia de Deus, se eu creio e professo Cristo Jesus numa igreja presbiteriana, não importa. O que importa é como se dá essa crença e como a minha vida vai apontar para Cristo Jesus. E aí eu converso com uma outra oportunidade. Então, a ideia do calvinismo, ele vai trabalhar principalmente com a ideia da predestinação. A ideia da predestinação significa que eu jamais poderia fazer nada para ser salvo. Isso é um ato único e exclusivo de Deus que me escolheu antes mesmo de criar o mundo. Então, eu fui escolhido, predestinado por Deus para ser salvo. E antes que isso crie em mim um relaxamento espiritual, com espiritualidade, o apóstolo Paulo ele desenvolve muito essa ideia na carta dele aos Romanos, já ali no capítulo 8, que nós fomos escolhidos, predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Então eu percebo que o céu não é algo que eu alcanço, mas o céu é consequência daquilo que eu fui chamado para ser. E aí talvez a gente pode entrar um pouquinho na ideia do chamado da igreja. Então a nossa ideologia, como nós olhamos, é através dessa ótica calvinista de predestinação. E aí nós vamos ter a nossa Bíblia, a palavra de Deus, como a nossa regra de fé e prática. E aqui a gente vai diferenciar do catolicismo. Porque para nós, a Bíblia ela é a única regra de fé e prática, como diz o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então nós temos a Bíblia, somente a Bíblia, até um dos 5 solas da Reforma, né? Um dos 5 solas é somente a Escritura. E o que são esses 5 solas? São 5 pontos que resumidamente a gente combateu, né, dentro daquela coisa errada que estava acontecendo naquele momento. Então, somente a Escritura. Já no catolicismo, ele tem tanto a Escritura quanto a tradição. Porém, a tradição está superior à Escritura. O que é a tradição? É como vai interpretar o texto bíblico. Então, quem dá a palavra final não é a Bíblia, mas quem dá a palavra final é o Papa na sua interpretação. Então, a gente diverge também do catolicismo quanto à nossa ideia de leitura e nossa regra de fé e prática. Então, se no catolicismo ou em ainda outras denominações você tem essa figura de alguém que vai ler e interpretar, uma consequência da reforma protestante, e isso é muito forte no calvinismo, é a ideia do sacerdócio universal, onde eu não preciso mais de alguém para ler e interpretar a Bíblia, porque eu tenho a capacidade de ler e aprender para poder agora ter a minha comunhão ou a minha espiritualidade com Deus. Se eu estiver falando errado, me desculpa, pessoal, porque eu me empolgo e acabo falando um pouco rápido demais. Por isso que eu disse que a reforma protestante ela é algo extremamente importante na história da humanidade, porque o que Lutero começa a fazer de primeiro? Escola. Que legal! Então, quando ele se separa, ele sai da igreja católica, as primeiras coisas que ele começa a fazer são escolas. Por quê? Porque o povo precisa ler a Bíblia por eles mesmos. Por isso que muitas pessoas, séculos antes, morreram porque defendiam a Bíblia na sua língua original, que até então a língua era no grego, hebraico ou no latim. Então, a língua marginalizada, no sentido de estar à margem daquilo que é o oficial, não tinha. Então você não tinha, por exemplo, o inglês era marginalizado, o francês era marginalizado, porque a língua oficial era o latim, que era a língua que a igreja falava. E naquela época, a Idade Média, a igreja tinha mais poder que o rei.
né? Mas aí é uma conversa de reforma protestante, que se um dia você me convidar, a gente conversa melhor. Mas é dentro desse sentido que nós seguimos, somos calvinistas, e a nossa questão aqui com a Bíblia é ela a nossa regra de fé e prática. Então é ela que vai me ditar e me mostrar como eu devo me comportar frente a qualquer situação. Nossa, gente, que aula, né? Lucas arrasa aqui, meu Deus. Lucas, deixa eu perguntar. Assim como outras religiões, a igreja presbiteriana ela proíbe a pregação feminina, né? E procede isso? Vamos lá. Esse é um dos tópicos assim, muito debatidos, tá? Existe, como eu disse, na nossa organização, sempre sobe documentos para a liberação da ordenação feminina. A igreja presbiteriana ela não proíbe as mulheres de pregar do púlpito. Apesar de que, assim, nós incentivamos as mulheres no ensino. Por exemplo, nós temos, a igreja ela é dividida por sociedades, e uma das sociedades é a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, e dentro da igreja presbiteriana onde eu estou inserido, onde mais acontecem as coisas são as mulheres pregando e ensinando. Então, a igreja presbiteriana ela não é questão de proibir a pregação, ela não proíbe, até incentiva que as mulheres ensinem. O que nós não fazemos é com relação à ordenação para o sagrado ministério. Então, hoje a igreja ela tem os seus presbíteros e diáconos. Dentro dos presbíteros, o docente, o regente e os diáconos. Todos esses cargos formados por homens. Então, existe essa discussão se pode ou não ter. Bom, em 1930, mais ou menos, por causa de alguns problemas, que agora não vale a pena, mas um dia eu vou deixar só jogando sementinha para ser convidado. Sempre será convidado, pode ter certeza. Então, você tem uma separação, por exemplo, da presbiteriana e você tem a presbiteriana independente. E na independente, se eu não me engano, já tem alguma ordenação feminina, talvez para presbíteros, eu não tenho certeza. Mas ali já está um pouco mais fácil o acesso. Mas na IPB ainda não. Por quê? Como eu disse, a nossa regra de fé e prática, ela é a Bíblia. Então tudo que eu preciso para a questão de entender como viver está na Bíblia. E a espiritualidade, a religião, ela está ligada necessariamente a uma palavrinha chamada fé. E fé hoje, infelizmente, ela está mal traduzida e mal aplicada. Por exemplo, com certeza você já ouviu ou você já falou assim: tenho fé que vou conseguir tal coisa. Tenho fé que vou conseguir aquela promoção, tenho fé que vou conseguir aquela viagem. Ou você já ouviu alguém falando: tenho fé que vou ser curado. E isso dentro de um contexto de evangelho é errado. Porque isso não é fé, isso é um pensamento positivo. Eu tenho um pensamento positivo que eu vou ser curado, um pensamento positivo que eu vou ter uma promoção. A fé, ela está ligada a, independente da situação, de ser curado ou não, de conseguir a promoção ou não, de viajar ou não, Deus está comigo. Porque a Bíblia me ensina assim. Quando eu vejo o texto de Abacuque, no capítulo 2, que ele vai falar que o justo vive por fé, ele está dizendo isso, ele pede a ajuda de Deus para resolver o problema de Israel, e Deus fala: eu vou resolver mandando os babilônicos. Aí ele fala: como assim? De um inimigo? Então não vai ser do jeito que eu quero? Não, tudo bem, o justo vive por fé, porque eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que o Senhor está na frente. Isso é fé. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não espero. Ou uma melhor definição que eu aprendi com o pastor Paulo Capelletti, vai dizer que fé é ser ateu de si mesmo. É quando eu esvazio toda a crença que eu tenho na minha capacidade e agora eu estou apto para confiar em Deus. Então, agora que a gente já distinguiu o que significa fé, que fé não é esse pensamento positivo, mas fé é independente daquilo, a fé está ligada totalmente em Deus, dele agir conforme a vontade dele. A fé está ligada também na minha relação com a sua palavra. Eu preciso ter fé que essa Bíblia é a palavra de Deus.
ela não contém, ela nem foi adulterada, mas ela é a palavra de Deus, o meio com que Deus tem para conversar comigo. Então, como eu disse agora anteriormente, eu não preciso mais de alguém para vir falar em nome de Deus por mim. Eu tenho a Bíblia para falar. E se eu entendo pela fé que essa palavra é a palavra de Deus, então eu preciso seguir e confiar nela, independente daquilo que eu acho que seria correto. Por mais que eu ache que seria correto no mundo hoje, talvez as pessoas falem, pô, mas o mundo mudou muito, as mulheres estão empoderadas, que bom, ainda precisa muito mais as coisas para mulheres. Mas nessa área, a Bíblia ela deixa muito clara que ainda é um exercício, e ainda e sempre será um exercício masculino. Vamos olhar para o Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e Deus começa a instalar o sacerdócio, quando o povo de Israel sai do Egito e agora o sacerdócio começa através da descendência de Arão, Deus deixa muito claro que esse sacerdócio será masculino. É sempre homens que vão ser sacerdotes. Homens, qualquer homem, não, de uma certa linhagem. Né, da tribo de Levi, que vão ter os nomes dos levitas. Então tinha a tribo de Levi com várias famílias e os homens dessa tribo eram chamados para trabalhar no templo. Então todos os outros homens poderiam ser fazendeiros, marceneiros, carpinteiros, o que for, agricultores, mas os levitas, os homens da tribo de Levi, eles eram chamados para trabalhar no templo, no sacerdócio. Porém, somente os filhos de Arão, da descendência de Levi, poderiam ser sumos sacerdotes. Sempre homens. E aí, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente olha para Jesus, o Evangelho, e Jesus é o cara que vai quebrar paradigmas. Ele quebra paradigma de tudo. Aliás, se você já está pensando que a Bíblia é machista, eu digo que não. Pelo contrário, se tem um livro que valoriza e coloca a mulher numa condição ainda superior ao homem, é a própria Bíblia. Por exemplo, Jesus ressuscitou. Quem é a primeira pessoa a ver? 3 mulheres. 3 mulheres. Você pensa o seguinte, naquela época, qual era o valor da mulher? Nenhum. Naquela época, nenhum. Quem acreditaria na palavra de uma mulher? Ninguém. Era vantagem Jesus aparecer para a mulher? Não. Mas ele aparece para a mulher para mostrar que não, a mulher tem a sua importância e tantas outras histórias de mulheres. Mas Jesus ali, quando ele começa o seu ministério, um ministério que quebra paradigmas, por exemplo, a mulher samaritana, os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus ele muda o seu caminho de viagem, como se ele tivesse que ir para Piracicaba, e ele fala, eu vou para Piracicaba, mas em vez de ir por Santa Bárbara, eu vou passar em Campinas, e para chegar lá, nossa, mas que volta doida? Porque nesse meio tempo, tinha uma mulher samaritana que precisava de um encontro com Jesus. E Jesus então conversa com uma mulher, que era prostituta, ou tipo prostituta, samaritana. Então a gente vê que Jesus é aquele que quebra paradigmas. Mas mesmo sendo o homem que quebra paradigmas, que vai instaurar uma nova aliança, ele escolhe homens. Sim. São 12 apóstolos. Sim. Né? Ele poderia muito bem agora nessa nova aliança, aonde alguns conceitos do Antigo Testamento vão se concretizar e fazer sentido novo para nós, ele poderia muito bem agora colocar mulheres para nos ensinar na nova aliança. O sacerdócio feminino está liberado, mas ele não faz, ele escolhe homens. Quando você tem ali, depois que Jesus sobe aos céus, as mulheres, né, os marginalizados, as viúvas, e elas começam a ficar esquecidas do cuidado dos apóstolos, eles escolhem diáconos homens. Paulo, quando dá a recomendação da escolha de presbíteros, ou esses pastores, eles precisam ser homens. Então, se eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela é boa para mim, porque Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, por mais que eu olhe o mundo hoje e fale, poxa, a mulher tem condição muito mais do que o homem, tem mesmo. Hoje as mulheres são muito mais inteligentes, basta você ver na academia, mulheres com doutorados e tantas outras coisas. Então, assim, eu não sei explicar por que Deus, já sabendo, porque ele é onisciente, ele saberia de tudo isso, por que ele não colocou. O que eu sei é que ele deixou o homem responsável por isso. Do mesmo jeito que o homem ele é responsável pela sua casa. Ah, mas isso é machismo. Não.
quem sabe um dia eu volto para a gente poder conversar sobre essa questão da submissão feminina, mas nesse homem que é o responsável, ele cai sobre ele toda o problema que a mulher faz cai sobre ele, do mesmo jeito que todo o erro que a igreja faz cai sobre Cristo. Então existe uma questão teológica onde aponta para o homem como sendo o responsável e o cabeça, e essa é a importância de ele conduzir, porque a mulher não tem condições? Não, não é isso. Na verdade, eu entendi, pastor, é que na verdade é uma linha assim, como se essa fosse a missão do homem. Exato, né? Por quê? Não sei, aí é a questão da fé. Aí é uma questão... é a aceitação, né, no caso. E não podemos descartar, desculpa a atrapalhagem, não podemos descartar que a Bíblia ela é repleta de mulheres que contribuíram muito. Por exemplo, Paulo, quando escreve as suas cartas, ele tem um casal que muito ajudou Paulo. É Priscila e Áquila. E você sabe que naquele tempo o primeiro nome é sempre o mais importante. Então, numa questão comum da época, Paulo sempre falaria Saulo, Áquila e Priscila, mas ele não faz. É Priscila. Porque Paulo reconhece que a Priscila, sim, é um pilar, alguém extremamente importante para aquela comunidade e para aquelas pessoas. Porém, por uma questão que Deus colocou, por quê? Não sei. Não cabe a nós, né? Ô Lucas, falando um pouquinho dos excluídos, né? Conforme a sociedade impõe, como que a igreja presbiteriana lida com essa situação assim, dos excluídos, que a gente fala, os marginalizados, vamos abordar aqui, precisa tomar cuidado, porque a gente tem uma noção pejorativa da palavra marginalizado, mas não, significa a margem da sociedade, tá? Então, conforme o Lucas já tinha abordado aí, os excluídos da sociedade são quem? São a minoria, são os que sofrem preconceito de todos os lados. A questão dos drogados, a questão da homossexualidade, né? Como que a igreja presbiteriana lida com esse público? Como que a igreja aborda esse público? Olha, é uma pergunta bem difícil, você me coloca em saia justa. Se você me permitir, eu não vou responder pela igreja presbiteriana, mas eu vou tentar trazer uma reflexão para, de repente, você que me escuta, presbiteriano, batista, assembleano, para você se ver aonde você está nessa situação. É interessante que Cristo Jesus, quando ele dá o papel para a igreja, ele deixa claro que o papel da igreja é de testemunhar quem ele é. Atos 1:8, Jesus fala que vocês serão as minhas testemunhas. Jesus deixa claro que nós somos chamados para ser sal e luz. E Jesus deixa claro que não devemos julgar ninguém. E é interessante que a igreja, e não é de hoje, tá? A igreja, ela parece que ela nunca entendeu isso e sempre se colocou num papel de julgamento. Romanos é uma carta extremamente importante do Novo Testamento, principalmente para nós reformados, ela tem um peso muito grande, porque é ali que vai trabalhar justificação, santificação, todas as nossas doutrinas espirituais estão ali em Romanos. E Paulo vai dizer ali aos romanos a questão do judeu, e o Paulo vai bater muito na tecla dizendo, olha, vocês estão julgando, vocês aprenderam que não é para julgar. Vocês estão se colocando numa posição que não existe. Vocês se vangloriam por ter a lei, mas vocês não entenderam a lei. Vocês se vangloriam por ser um povo especial, um povo escolhido, só que vocês não estão vivendo isso e isso se tornou uma maldição para vocês. Tanto que ele, lá no capítulo 9, ele vai dizer, olha, eu oro para que Deus, numa linguagem poética, que eu morra com esse povo que eu amo que não entendeu. E aí no capítulo 10 ele começa dizendo, olha, a minha oração é que esses judeus se convertam e entendam o seu papel. Por que eu estou querendo dizer isso? Hoje, eu acho que de uma maneira geral, os crentes, eles estão mais preocupados em julgar do que pregar o evangelho. Eu não digo
só os crentes, viu, Lucas? Eu acho a sociedade no geral, sabe? Com certeza. Só que eu dou uma reforçada, porque parece que quem está sempre dentro da igreja, gente, cuidado, eu só estou falando uma colocação, às vezes está estudando a Bíblia, tudo, dá uma impressão que, por exemplo, assim, eu tô salva, eu tô bem. Agora, aquela pessoa que, né, os excluídos da sociedade, não se sabe. Então, é essa questão, sabe? Que eu não consigo olhar só o crente, eu acho que qualquer ser humano tem esse costume de julgamento, exatamente, né? De rotular o ser humano, como eu sempre prego uma coisa, eu não sou pastora, não posso, né? Não sou... só uma colocação, desculpa, vou voltar um pouquinho. A questão que o Lucas abordou, não é só a igreja presbiteriana que não pode ter a pregação feminina. Na própria igreja católica, né, gente? Vocês já viram alguma padra? Não tem, só tem padre, né? Só tem papa homem. Então, quer dizer, é a mesma linha de raciocínio e dentre outras por aí. Agora, voltando. Então, o que eu prego, assim, ao meu ver, é mais amor e menos julgamento. Porque eu acho que se as pessoas tivessem essa empatia e olhar o próximo sem rotulá-lo, se ele segue o que ele segue. Então eu acho assim, eu acho que não cabe a nós esse julgamento, Lucas. É isso que eu sempre falo, entendeu? E eu tenho uma expressão assim, muito simples, mas muito usada. A salvação é só você que se salva, para começo de conversa. E na hora que a gente partir daqui, todo mundo vai partir do mesmo jeito. A matéria vai cheirar igualzinho, independente do que você foi rotulado aqui na Terra. Perfeito. Né? É exatamente isso. Então a grande questão é que nós agora, eu não vou falar por todos, mas eu estou tentando representar os crentes, né? Tomar cuidado com essa palavra crente, porque até o diabo é crente, mas os discípulos de Jesus, os cristãos, então a gente está se perdendo nessa ideia e muitas vezes eu acabo julgando o outro para tentar negar em mim o meu pecado, porque quanto mais eu mostro o pecado do outro, mais eu tento me apresentar como santo. Né? Então eu olho para o usa como escudo, né? Como escudo. Aí você falou um negócio que é bem legal, e aqui eu preciso falar o que é o Evangelho. O que é a salvação? Porque a gente precisa tomar cuidado, que a gente acha que a salvação está ligada a algo futuro. Eu vou para o céu. Mas Jesus diz que o reino dos céus, ele chegou. Então a salvação não é algo futuro, mas é algo presente. Esse algo futuro é apenas agora eu desfrutar na totalidade que eu não consigo desfrutar aqui, porque aqui eu ainda fico doente, mas lá eu não vou ficar. Mas o céu começa agora. Mas o que é a salvação? A salvação, ser salvo, nada mais é que resgatar aquilo que você foi criado. Então, desculpa, mas eu preciso voltar um pouquinho a história ali para o Gênesis. E lá no Gênesis, Deus cria tudo, cria perfeito, e Deus sempre vai dizer, a Bíblia diz que o Deus quer tudo era bom. Então ele cria o homem e a mulher, e ele olha essa criação e vê que era boa. Só que o homem e a mulher, a humanidade, representada ali por nós, representada ali por Adão e Eva, eles vão olhar para Deus, nós vamos olhar para Deus e vamos falar assim, aquilo que o Senhor quer, eu não quero, porque aquilo que o Senhor está mostrando eu não quero para mim, quero viver do meu jeito. É essa tentação de ter o conhecimento do bem e do mal e fazer aquilo que eu julgo ser bem. E é interessante que na tentação, a serpente, ela propõe, oferece ao homem e mulher que os seus olhos se abram. Ao dia que você comer do fruto, quando você comer, seus olhos vão abrir. E não é isso que acontece. Quando o homem e mulher comem do fruto, seus olhos se fecham. Porque agora eles não conseguem mais enxergar no outro aquilo que tinha do divino. Porque veja bem, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então aquela pessoa que eu não gosto, aquele vizinho chato que eu odeio, que eu quero esmurrar ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E o Evangelho nada mais é que meu abrir dos olhos. Porque é bem legal quando eu pego a história do Gênesis e eu salto lá para o Evangelho de Lucas,
nos discípulos no caminho de Emaús, depois que Jesus morreu, no terceiro dia, 2 discípulos, eles não aguentaram esperar, e eles voltam para casa, e Jesus aparece no meio deles, e Jesus começa a conversar com eles, e eles não reconhecem Jesus. E aí eles chegam na cidade, eles falam, não, fica aqui com a gente, tal, e Jesus então parte do pão. E quando parte do pão, Lucas deixa claro que na mesma hora os seus olhos se abriram. Esse partir do pão está ligado à ceia, quando Cristo fala, esse é meu corpo que é rasgado. Então quando Cristo morre por mim, e agora não sou mais eu que estou vivendo, mas é Cristo que vive em mim, por isso que agora eu estou salvo. Eu estou salvo dessa minha natureza pecaminosa de julgamento, de ódio, de rancor, para viver uma nova vida em Cristo. E agora o meu olhar está aberto. Está aberto não mais para ver as diferenças, mas meu olhar está aberto para ver as semelhanças. E qual que é a semelhança? Que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pergunta, o que Jesus fala sobre os homossexuais? Não sei. Nada. Porque o Jesus, ele não olha um homossexual. Ele olha o próximo. Ele olha aquele que é a imagem e semelhança do Pai. Exatamente. Então, é sempre essa questão de preconceito, porque eu não me conformo em pleno século XX com tanto preconceito. É a homossexualidade, é a raça. Política. Nossa, aí vira, né? O que virou esses anos todos. Sim. Pessoas que pensam diferente, e aqui não cabe a discussão, mas por pensar diferente, a imagem do Deus na pessoa se perdeu. Se perdeu. Dentro de igrejas. Olha que lindo isso, Lucas. Preocupante, não, eu falo lindo isso, a sua colocação, que eu tenho esperança que um dia, porque é muito triste, sabe? É muito triste, assim, essas coisas que a gente vivencia. Gente, com certeza eu vou ter que trazer o Lucas novamente aqui, né? Porque olha que aula que ele deu aqui. Amamos, viu, Lucas? A gente, nossa, agradece imensamente sua presença aqui e vamos combinar, pessoal. Querem debater algum tema? Mandem pra gente, a gente traz o Lucas de volta, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Se você de Santa Bárbara quiser fazer uma visita, tomar um café com a gente, lá na rua Peregrino de Oliveira Lino, 228, Vila Linópolis, domingo às 7 horas estamos lá e a gente toma um café junto e a gente conversa um pouquinho mais também. Domingo às 7 horas estamos lá e a gente toma um café junto e a gente conversa um pouquinho mais também. Então tá joia, obrigada, valeu! Gente, não, vamos falar que é sério. A gente pensa assim, ai, eu falei, vem um pastor aqui, dá uma olhada aqui, pastor descolado, dá uma olhada aqui nas tatu do pastor, brinca, brinca.